Olá, meu nome é Miguel. Eu vou estar apresentando a introdução do nosso trabalho e explicando um pouquinho mais do nosso pré-projeto. Então, esse é o nosso pré-projeto. O nosso grupo é composto por mim, Jonathan Miguel, pelo Danilo, pelo Gabriel Vigo de Matos e pela Marília. Então, o nosso pré-projeto vai ser um motor radial. Então, na verdade, a gente precisa entender um pouquinho sobre o que é o motor radial. Ele também é conhecido como motor estrela, ele é radial e ele foi muito utilizado na aeronáutica na época das guerras, nos aviões da época das guerras. Então, o que o nosso motor vai fazer aqui? Então, ele vai usar o eletromagnetismo e por meio desse eletromagnetismo ele vai forçar uma rotação. Né, vai transformar a energia elétrica em uma energia mecânica. Ele vai acabar gerando um torque. Mais pra frente a gente vai explicar um pouquinho melhor isso. Então, como? Então ele vai pegar essa energia elétrica, que vai ser concedida por uma fonte, e vai converter ele nesse torque, nessa rotação. A gente vai conseguir ver esse movimento com o giro que a hélice vai fazer no eixo do motor. Oi, meu nome é Marília e eu vou falar sobre os princípios físicos envolvidos na construção do motor radial. Para isso, a gente vai utilizar equações lá de física do movimento relacionadas ao MCU, Movimento Circular Uniforme, o que vai proporcionar o giro da hélice do motor. Dito isso, o objetivo é calcular a velocidade angular do motor, e para isso a gente recorre à equação do torque. A fórmula do torque ela é dada pela potência divididos por 2πf, sendo 2πf a velocidade angular, e P, que é a potência, é a voltagem vezes a corrente. Como a gente precisa calcular o torque eletromagnético do motor, que é o que produz e mantém o giro do mesmo, é necessário recorrer a equações que envolvam força contra-eletromotriz e força magnética. A fórmula de força contra-eletromotriz ela é dada pela voltagem menos a corrente vezes a resistência. Isolando I, que é o que a gente precisa para deduzir a equação final, a gente chega em V menos força contra-eletromotriz dividido pela resistência. Com o I já isolado, aí sim a gente pode calcular a força magnética, e ela é dada pela equação a corrente vezes o fluxo magnético vezes o comprimento. Dessa forma, a gente sabe que força magnética e torque eletromagnético eles se relacionam. Dito isso, o torque ele é dado pelo produto vetorial entre uma força, no caso do motor, é a força tangencial ao círculo e perpendicular ao raio, e a distância radial ao eixo de rotação, mais conhecido como braço de alavanca. Logo, a gente substitui a equação do torque na equação da velocidade angular. Ali, a única diferença é IA. IA é o quê? A corrente que a fonte gera, já que o motor vai estar conectado numa fonte. Outra coisa que nós encontramos na literatura também foi a equação fundamental do torque em máquinas de corrente contínua. Como o motor radial é uma máquina de corrente contínua, a gente pode utilizar ela. No slide está especificando o que significa cada termo da equação. Por exemplo, o P é o número de polos, o A é o número de caminhos e assim por diante. Assim, a gente pode substituir essa equação do torque na equação de velocidade angular. E assim, nós chegamos na expressão final. Então, agora eu vou estar explicando um pouquinho mais sobre o nosso projeto. Então, ele é composto por uma base de plástica, né? E dentro dessa base vão ter ímãs, né? Com os polos voltados na direção das bobinas, em volta que vão ficar dispostos ao redor desta peça, né? As bobinas, que são essas pecinhas aqui, que são 8, elas são compostas por bases metálicas, cilíndricas, onde a gente vai contornar elas por um fio de cobre esmaltado, e a gente vai conectar todas as bobinas. Então, assim, quando a corrente passar pelas bobinas, vai ser gerado
um campo magnético, e esse campo magnético, interagindo com esses ímãs aqui de dentro, eles vão gerar movimento. Por quê? Porque o campo magnético da bobina faz com que o círculo interno, que é composto por esses ímãs aqui, seja repelido, ou seja, vai gerar movimento. Aí vai gerar uma rotação inicial, que é o que a gente vai estar tentando demonstrar. Desde o começo do semestre, a gente já sabia da realização do projeto. Desde então, a gente estabeleceu um plano com metas e assim a gente tentou desenvolvê-lo. Começamos no dia 10 de agosto até o dia 17 com o brainstorm. Na segunda etapa, com prazo de uma semana, a gente realizou a pesquisa para a melhor compreensão do nosso projeto. Nessa mesma semana, começamos a realização do pré-projeto com prazo de 2 semanas. Depois disso, realizamos a gravação da apresentação e na mesma semana tivemos a semana de apresentação do pré-projeto. Depois disso, estabelecemos novos planos para dar sequência no projeto final e a gente começou a aprimorar e implementar os cálculos e conceitos físicos no nosso projeto. Para isso, a gente reservou um mês no nosso cronograma. Nesse mesmo tempo, começamos o aprimoramento dos desenhos técnicos para melhor ilustração do nosso projeto e começamos a elaboração do projeto final, com prazo de um mês para finalizar o projeto. Como não sabemos se vamos realizar a confecção desse projeto, a gente reservou 2 semanas para a construção do mesmo, com uma semana para a revisão final e outra semana para a construção do nosso projeto. Os materiais. No projeto de eletricidade e aplicações, vamos utilizar os seguintes materiais para a construção da mesma: fio de cobre de espessura 0,1 mm esmaltado, rolamentos, hélice aeromodelo, caixa de parafusos, supercola, fonte ATX 200 watts, estruturas cilíndricas de PVC. Bem, a previsão do orçamento do nosso projeto o orçamento dos materiais, com base em pesquisas de sites devido à pandemia, ficou o seguinte: os 2 rolamentos de fio de cobre 0,1 mm esmaltados de 15 metros ficou R$ 15,80. 2 rolamentos R$ 5,30. Uma hélice aeromodelo R$ 19,90. Uma caixa de parafusos R$ 16,00. Uma fonte ATX 200 watts R$ 63,90. Uma supercola R$ 8,39. Duas estruturas, de PVC R$ 12,60. Totalizando R$ 141,89 de gasto para a construção do nosso projeto de eletricidade. Com relação ao desafio, foi proposto em Python que a gente tentasse elaborar o nosso projeto, demonstrar através de grandezas físicas, no Python, o que está acontecendo no nosso projeto. Então, a gente vai tentar fazer com que o Python demonstre o gráfico da velocidade angular em função da potência e do torque. Assim a gente vai conseguir demonstrar o que realmente está acontecendo, mas a gente vai tentar focar mais na parte de dedução de cálculos, mas também tentar demonstrar isso através do Python para vocês.